Welcome people, this is English on the Table, Teacher Marcel aqui. Tô criando esse canal pra gente aprender inglês de uma forma um pouco mais descontraída e um pouco mais leve. Então eu vou desmistificar algumas coisas no inglês que parecem ser um bicho de 7 cabeças e trazer ele para uma realidade mais próxima da gente. Como é a primeira aula, eu vou falar de coisas simples hoje. Então, verbos na forma base, verbos no infinitivo e conjugação verbal. Bem simples. Come with me, people! Então vamos lá, gente. Uma das coisas principais para quando a gente está aprendendo inglês é saber a conjugação do verbo no infinitivo. Então, no português, o que é um infinitivo? Infinitivo é todo verbo que termina com ar, er, ir, or, ur, tá bom? Terminou com ar, er, ir, or, ur, tá no infinitivo. Trabalhar, jogar, dormir, brincar, estudar, tudo isso tá no infinitivo, tá? E como que a gente escreve um verbo no infinitivo no inglês? A gente coloca no início o to. Coloquei o to antes do verbo, o verbo fica no infinitivo. Daí eu coloquei uns exemplos aqui pra gente ver. Então eu tenho to eat, to drink, to play, to kick, to sleep, to buy. Então, na mesma ordem, comer, beber, brincar, chutar, dormir e comprar. Todos verbos no infinitivo. Então, vou escrever verbo no infinitivo no inglês, boto o to. Simples assim, tá? Óbvio, lá pra frente isso vai mudar, tem algumas outras diferenças, mas basicamente falando, coloquei to, o verbo fica no infinitivo. Agora, o que acontece se a gente tira esse to do verbo? Ele entra no que a gente chama de forma base do verbo, tá? Ou seja, arrancar o infinitivo, a gente cortar o infinitivo, que é o to que a gente tá vendo agora, vai deixar o verbo na forma base dele. E o que é a forma base? Por que ela é tão importante? Bom, as conjugações no inglês elas são diferentes do português. Eu já vou dar uma comentada nisso aqui. Então a forma base ela é basicamente uma forma coringa de conjugação verbal no inglês, falando mais ou menos assim. Ela pode estar tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Ela não tem um tempo definido. Vai depender de outras coisas para a gente falar, essa frase aqui, esse verbo tá no presente, essa frase aqui, esse verbo tá no passado. Então, a forma base, a gente usa ela como uma forma coringa, tá? Ela tá numa única forma verbal, mas ela também tá em todas. Mais pra frente, a gente vai explicar isso melhor quando eu for explicar melhor os tempos verbais separados, tá? Então, como eu tinha comentado, a conjugação verbal no inglês, ela é um pouco diferente do português. Por quê? No português, a gente tem uma conjugação verbal para cada pessoa. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, o verbo trabalhar. No inglês, to work. Em português, eu vou falar eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Lembram disso na escola? Ficar escrevendo tudo bonitinho lá, eu, tu, ele. Então, no inglês a gente tem a mesma coisa, só que ele é muito mais simples. Se a gente for pegar aqui as conjugações verbais, são basicamente a mesma, tá? Aqui eu coloquei o verbo conjugado no presente. Então eu tenho I work, you work, we work, they work, todos eles são iguais, a conjugação não muda. Então a gente tem essa facilidade no inglês, porque conjugou uma vez, vai conjugar sempre. Mas professor, no he, she, it a gente adiciona o S. Sim, no he, she, it a gente tem a questão que é uma conjugação a mais. Depois com calma eu vou explicar isso pra vocês, só quis mostrar que a gente tem uma conjugação muito mais simples no inglês do que a gente tem no português, tá bom? E por último, uma coisinha que eu achei que ia ser bem interessante a gente explicar aqui, que é a questão do a e do an, quando a gente está falando em numeral, tá? Então, para quem não sabe, a gente tem o one, que significa um, mas a gente também pode usar o a e o an para definir um ou uma quando for quantidade. A grande dificuldade aqui que as pessoas têm é quando usar o a e quando usar o an, tá? Basicamente, se a gente olhar aqui para o que a gente tem escrito, eu tenho a car,
a ball, a pen. E na direita eu tenho an apple, an umbrella e an orange. Basicamente falando, toda vez que eu tenho uma palavra que começa com consoante, por exemplo, car, ball e pen, antes dela eu vou colocar o A, tá? E quando eu tenho uma palavra que começa com vogal, apple, umbrella, orange, eu tenho que colocar o an. Pensa assim, eu não posso ter vogal com vogal. Sempre tem que ter uma consoante no meio. Vamos fingir que é mais ou menos isso pra gente dar uma entendida. Então, a car, a ball, a pen. Uma coisa muito importante da gente ter em mente aqui é que isso não é com relação à escrita, isso é com relação ao som. Ou seja, o som que a letra tem no inglês. Por isso que é importante a gente conhecer a pronúncia das palavras e entender como é que elas são pronunciadas. Isso mais pra frente eu vou fazer um videozinho só falando de pronúncias aí. Por exemplo, eu peguei aqui duas palavrinhas que começam com a letra H. A primeira delas é hour e a segunda hospital. Então eu tenho hora, que é hour, e hospital, que é hospital. As duas começam com H. Porém, na primeira, hour, o H, ele não tem um som tônico que é específico do H, que é aquele som na garganta, aquele som que arranha. Então, ele é mudo. Então a gente está falando hour. Eu estou falando direto o quê? Uma vogal e não uma consoante. Diferente do hospital, que eu tenho esse hospital, pega na garganta. Então, ele tem o som de R tônico. Por isso que eu tô colocando an hour e a hospital. Beleza? Ok, people, that's it. Então, conseguiram entender a forma base e a forma infinitiva no verbo do inglês? Isso vai trazer uma bela diferença lá na frente. Qualquer dúvida que vocês tenham, escreve aqui nos comentários, eu vou estar interagindo, vou estar respondendo na medida do possível tudo que vocês escreverem aqui, beleza? Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, and see you later, alligator!